de Frente. Olá, senhoras e senhores, para você, Miss Caipirinha, para você, Mr. Pinhão. Eu sou Ricardo Ventura e este é o Linha de Frente. Aqui nós debatemos política, comportamento e o que mais pular a fogueira das redes sociais. Eu estou meio junino hoje, né? Você já participou de... Pré-natal você é junino. É porque me lembrou o seguinte, sabe aquelas votações... Tá desregulado, coitado. Não, sabe aquelas votações de Miss Caipirinha? Sei, Você já participou? Eu não. Você já participou? Eu quero ser Miss Caipirinha. Isso é do meu tempo, Ventura. Hoje a Duda seria escolhida por causa do cabelo. Hoje a Duda seria escolhida. Nunca participou? Já participei de festa junina, mas não... Na escola, de ter votos ali para quem ia ser a Miss Caipirinha? Não. Na escola tinha pra ver quem ia ser a noiva da festa. E você sabe que, Negão, sabe uma coisa que eu fiquei muito chateado? Porque o que acontecia? Na hora de contar os votos, porque os votos eram pagos. Você pagava... R$1 era um cruzeiro na época, cruzeiro. né? E era só que daí tinha pai que ficava com um bolo na mão e na hora que via que a filha ia perder, ele assinava um cheque e falava, tô dando mais 100 cartões e tal. E aí, cara, eu com meus cartõezinhos que eu pedi pra tia, sabe? Tia, compra um. Sim. Aí, vó, compra um. É justo isso? Porra, eu falei, é justo isso? Aí eu falei, não dá. E aí foi o que o PL fez essa semana, na realidade. O PL falou, é justo isso? Essas urnas estão justas ou injustas? Então, o que acontece? Eu acredito que todo mundo deve estar sabendo, mas vou explicar um pouco para o pessoal de casa. O PL, essa semana, ele entrou com uma ação junto ao TSE, dizendo que muitas urnas, praticamente 60% das urnas, as urnas antes de 2000, produzidas antes de 2020, elas não tinham um log de identificação. Isso. Ou seja, você não conseguiria identificar aquela urna. Como se fosse o CPF da urna. Se eu quisesse identificar uma urna, falar assim, vamos auditar aquela urna. Não dá. Por quê? Não, porque todas têm o mesmo número. Não sei quem é. Eu vi uma análise, uma metáfora muito interessante. Imagina que se você tivesse uma agência de aluguel de carro. E aí você alugasse um carro. E aí o carro deu problema. E aí o cara fala, mas qual deu problema? O meu era da chapa tal. Só que os 5.000 carros que estavam lá no pátio tinham o mesmo número de chapa. Aí ele falou, mas eu peguei um aqui, tá bom. Ele falou, não, mas não era esse. Não, mas tá aqui a chapa. Aí o outro, não, mas a outra chapa é igual. E aí não tem como você verificar o problema. Tem muitas analogias, né, Ventura, a esse respeito. Imagina que você está numa universidade... E todo mundo tem o mesmo número de matrícula. Aí todo mundo Qual faz seria a prova. a nota? Fulano reprovou. Tá, mas quem é o fulano? Outra analogia bacana que eu ouvi também. Imagina que no banco todos têm o mesmo número de conta. O mesmo número de conta. Não é verdade? Essa eu ouvi também. Não é? Mas eu quero começar então com o Negão, já que a gente fez essa primeira explanação Porque aqui. ele já foi Mr. Caipira? Ele já foi Mr. Pinhão. Eu sou o Mr. Fujo desses rolês. Negão, estamos num caos eleitoral? De acordo com o TSE, não. De acordo com o TSE, tudo roda bonitinho, tudo roda de acordo com a lei, tudo roda redondinho. Inclusive, o próprio TSE diz que apesar dessas urnas, que parece que são as urnas de antes do modelo de 2020, apresentarem o mesmo número de log, você tem outras formas de poder reconhecer, dizer que urna que é, a partir de um dado lá. O TSE tem uma explicação muito longa para falar sobre isso. Eu acho que a gente está se concentrando na coisa errada, certo? Diga aí, Negão, por quê? Por exemplo, quando o Valdemar da Costa Neto chegou e fez a sua coletiva e foi para o TSE e entregou a sua papelada para Alexandre de Moraes e tal, falando que tinha problema com as urnas do segundo turno, o próprio Valdemar da Costa Neto, ele mesmo não quis falar das urnas das urnas de segundo turno. O Alexandre de Moraes, em 13 minutos, ele olhou e disse assim, 13 minutos, um calhamaço de 250 e poucas páginas, ele olhou e disse, beleza, você tem 24 horas para me trazer a mesma contestação das urnas de primeiro turno. Eu, sinceramente, acho que o Alexandre de Moraes até demorou. Porque a partir do momento que você entrega um papel, certo? Onde você está reclamando das urnas de segundo turno, era óbvio que Alexandre de Moraes pediria a de primeiro turno. Acho que qualquer pessoa pediria. Qualquer pessoa no lugar dele pediria as de primeiro turno. Eu acho que a gente deveria se perguntar o seguinte: não tinha ninguém que pensou sobre isso em falar assim, peraí, não é melhor a gente já deixar um papel aqui pronto?
Porque provavelmente ele vai pedir as de primeiro turno. Então, caso Negão, ele peça, a gente já tá aqui no jeito. Então, mas vamos lá. Qual foi o que eu ouvi dizer? Porque o segundo turno tinha apenas 2 candidatos. Então, para você fazer o levantamento de 2 candidatos... É uma amostragem menor, né? E outra, né? No primeiro turno, você tinha centenas de candidatos. Você tinha não só para presidente, mas você tinha para governador, você tinha para Senado, você tinha para deputado federal, deputado estadual. Exato. Então, era muita gente. Então, o problema é que você está usando a regra do mundo ideal. O mundo ideal seria exatamente o que o Ricardo acabou de falar. No mundo ideal, a pessoa chegaria e diria assim, ó, não dá para eu usar de todo mundo por causa do primeiro turno. No mundo que a gente vive, no mundo real, onde o Alexandre de Moraes pode chegar e ele fez isso, falou assim, ó, vocês têm 24 horas para me trazer o também do primeiro turno, já que a gente usou a mesma urna. O que Valdemar da Costa Neto fez? Nada, porque não tinha como ele fazer isso em 24 horas. Então, na própria coletiva, entendeu? Ele é só o máximo que o advogado disse que vai fazer é pedir para que continue se olhando só o do segundo turno. A coisa no Brasil aqui hoje é muito simples de entender. A própria Jamile está aqui, pode explicar até melhor sobre isso. Você acha que o Alexandre de Moraes está fazendo alguma coisa errada? Você tem que cobrar dos senadores. A pergunta que você tem que se fazer é: por que os senadores não estão falando nada? O nosso Senado está calado. O nosso Senado não está calado agora. O nosso Senado já vem calado há muito tempo. A gente tem uma tríade aqui que explica muito bem. Ó. Você tem o Judiciário, você tem o Legislativo e tal. Só que aí, o que estão fazendo? Nada. Então, no mundo só para terminar o comentário, no mundo ideal, seria exatamente o que o Ricardo falou. No mundo ideal, Lula e Bolsonaro teriam competido em pé de igualdade. No mundo ideal, Lula ainda estaria preso. Mas a gente não vive nesse mundo. A gente vive no mundo real, de senadores calados. E o resto eu nem sei se eu posso dizer aqui, porque eu, sinceramente, tenho medo da Federal e bater na porta da minha casa. Perfeito. Jamile, eu quero te perguntar o seguinte. Já uma outra linha, eu vi também esses comentários de pessoas especialistas em tecnologia da informação, que as urnas do primeiro turno são as mesmas urnas do segundo turno. Ou seja, o problema é o mesmo. Então não muda em nada pedir o primeiro ou o segundo turno. Se você, de novo, é a mesma coisa. Eu fiz uma viagem com o carro alugado até Santos e voltei. Aí depois eu fiz uma outra viagem com esse mesmo carro para Campinas e voltei. Aí eu disse, olha, esse carro está com um problema, está com um vício. Ele não está engatando a quinta marcha. Ou seja, se eu estou dizendo que esse carro está com um vício, e esse vício não é um vício daquele momento, mas sim da fabricação do carro, não importa qual viagem que eu fiz. Importa que aquele carro está com aquele vício de problema. Você acha, então, que o Alexandre de Moraes fez isso porque ele queria realmente mais dados? Ou porque ele quis dar uma canetada e falar, vou fazer algo impossível em 24 horas e vocês que se virem? Porque se não der certo, o problema não é meu, o problema é vosso. Ok, respondendo já a pergunta do Ricardo e também puxando aqui eixo nos comentários do Alessandro, né? Não consigo chamá-lo de negão. Mas é o meu tipo. Olha só, pessoal. Primeira vez que eu tenho que concordar com Alexandre de Moraes, isso mesmo, é até inacreditável. Eu estou me reconhecendo, eu não consigo me reconhecer. Eu já sei o que aconteceu. Não, mas é bom, ele vai ficar feliz. O Léo Grandini entrou na alma dessa mulher. Não, calma lá, eu vou explicar pra vocês. E pra ser bem sincera... Ela tá querendo conquistar a monetização de volta. A gente perde um amigo, mas não perde a piada, vai. Pra ser bem sincero, o Ricardo já deu a resposta. Ele falou de um vício. Se o vício deu na segunda, vai dar na primeira. É na máquina, é no produto. Então não tem o que fazer. Olha só, o Alexandre de Moraes, ele foi sensato. Ele quer também os dados do primeiro turno. Ok, correto. Porque realmente, se o vício está no produto, na máquina, vai atingir o primeiro turno. Eu concordo com essa reflexão. Agora, sim, para o advogado, o que ele tem que fazer? Protocolar uma petição falando da complexidade e pedir a prorrogação do prazo. Perfeito. Simples. Perfeito. Sabe o que eu fico pensando? E se fosse o contrário? Vamos inverter, vamos para o mundo, né? Para o mundo invertido agora, né? Para o mundo invertido. E se fosse ao contrário, né? O resultado da eleição tivesse sido o oposto e o Randolph tivesse pedido para o Alexandre de Moraes
né, fazer a mesma coisa. O que será que estaria acontecendo agora? Novas eleições. Tranquilamente. Novas eleições. Já teria acontecido. Tranquilamente. Para mim, Ventura, essa celeuma toda não precisava estar acontecendo se lá atrás, quando o Congresso aprovou o voto auditável, né, impresso, aí a Dilma foi lá, pegou e vetou, aí derrubaram o veto dela, aí o TSE foi lá, interferiu. Se a gente tivesse o que sempre a gente tem falado aqui, que é o voto auditável. Pegou, votou, aí o cara que votou viu lá o papelzinho dele cair na urna transparente, cada um vai para um lado, cada um faz uma conferência, depois junta os dois resultados. Mas não. Ficam falando... Sabe o que acontece? Sabe o que eu acho que acontece? Ninguém quer transparência para, como o Ventura gosta de falar, o afegão médio, né, Ventura? Isso. Entender. A Dona Maria, preta, pobre, periférica, com 2 filhos, mãe solo, que ganha R$1.200. Perfeito. Ela precisa entender. Né? De um jeito fácil, claro. O TSE, se você vai lá no site do TSE, tá lá, tá tudo explicadinho. Você pode ver isso, você pode ver aquilo. O processo eleitoral pode ser fiscalizado desde que a urna começa a ser preparada para a eleição. É aberto, você vai em qualquer cartório, vai lá, se identifica com o RG, enfim, assiste o que está acontecendo. Exatamente, assiste o que está acontecendo. Se tiver um chefe de cartório com boa vontade, até te explica. Mas você não vai ter ali a clareza para saber isso aqui, quem confere isso aqui, quem fiscalizou isso aqui. A mesma coisa no resultado da eleição. Se a gente tivesse clareza para essa pessoa que o Ventura acabou de falar, pudesse entender, desse jeito, poderia ser um exemplo, né, de clareza, de lisura, de transparência, eu acho que a gente não estava nem discutindo isso. Eu vou aprofundar, Fabiano, eu vou aprofundar esse tema que você abordou, sabe por quê? Porque eu vejo com uma grande preocupação. Essas urnas que estão aí, elas estão há várias eleições anteriores. Uhum. Então, se nós temos um problema atualmente, atingiu as eleições anteriores, tá? E outro detalhe, fora isso daí, eu vejo que o PL, ele já estava agindo anteriormente, ele já sabia desse problema, porque nenhum engenheiro, de uma hora para outra, ia conseguir identificar isso, que querendo ou não, para uma pessoa leiga como eu, né, na engenharia, identificou assim, sendo que há anos ninguém conseguiu identificar esse problema. Então, assim, o PL já vinha trabalhando nessa questão e eu vejo que, pedindo uma prorrogação de prazo, os advogados, não tem por que o Alexandre de Moraes indeferir, tá? Então, eles já chegaram até esse momento que é muito difícil conseguir identificar esse erro, esse problema, tá? O Alexandre de Moraes, querendo ou não, aceitou a petição, porque ele já poderia ter indeferido por alguma ilegitimidade, por alguma incompetência, por alguma coisa que... uma coisa a mais. Isso, ele pediu alguma coisa a mais, dá para pedir a prorrogação e dá para trabalhar nesse sentido, porque o PL já fez o mais difícil. Eu acho que a pergunta que não quer calar é por que o PL não pensou em já ter a de primeiro turno? Mas já será que não é a carta na... Então, Negão, óbvio mas será que não é... Mas justamente, será que não é muito mais complexo? E para ganhar tempo, ele apresentou o que tinha na mão para depois vir... Até porque, como é que ele imaginar que ia dar 24 horas? Tem essa também. O Alexandre de Moraes poderia pedir... de Alexandre de Moraes, você não imaginar que ia dar 24 horas? A questão ele podia dar 15 minutos. Existe uma máxima. Após daqui a pouco. Existe uma máxima, assim, eu levo isso para a vida, que é, faça com o que você tem na mão. Porque se você esperar o mundo ideal, você não consegue fazer absolutamente nada. Então, mas o fato se nós estivéssemos esperando que tivesse o primeiro turno também analisado, talvez se demorar meses. E aí perderia o time, perderia justamente o que está acontecendo nas ruas, que é o que eu quero perguntar para a Duda. Duda, como é que a gente vai fazer agora? Se for comprovado mesmo que milhares de urnas estão com um problema de identificação, se é problema de identificação, é um problema de segurança. Como é que a gente vai ficar agora? Quais vão ser os desdobramentos disso? Como é que você percebe e como é que fica agora essa situação que a urna era inviolável, que a urna era perfeitinha, que nada tinha de problema, ela era 100% eficaz? Agora já não é mais. Como é que fica essa narrativa e o que você acha que vai acontecer nos próximos dias? Eu acho que é até complicado a gente ainda querer chamar isso de narrativa, porque para mim tá
tão óbvio o que está acontecendo, a gente já pode dar aí o exemplo de, no mínimo, 3 auditorias diferentes que apontam para resultados semelhantes. A gente tem tanto a auditoria do IVL, Instituto Voto Legal, o IVL, isso mesmo, contratada pelo PL. A gente tem a auditoria das Forças Armadas e, se a gente quiser, a gente pode incluir a auditoria do argentino, que não foi nenhuma auditoria, foi uma análise de dados que estavam públicos no site do TSE. Então a gente já tem aí 3 auditorias e as 3 apontam para a mesma direção. Então, para mim, eu acho que a pessoa tem que ser muito, não sei, talvez inocente, talvez mal intencionada, eu não sei, para realmente achar que tem tanta dúvida pairando em torno dessa situação e que tudo isso não é nada, são só infelizes coincidências, né? A questão... Eu vou afundar. Ô, Duda, sabe o que me chama a atenção? Durante anos nesse período eleitoral que nós estamos vivendo, porque só identificaram esse problema agora? Pois é, porque as urnas, as calculadorazinhas de voto, elas têm sido questionadas há muito tempo. Há muito tempo. A primeira proposta de voto impresso, se eu não me engano, ela foi proposta em 2011. Para começar a valer, acho que em 2015, e aí que foi que rolou aquele esquema da Dilma, que ela... Deixa eu ler isso agora. Olha que para um veto. Não, mas olha que interessante, né? O PSDB agora, declaração agora, o PSDB, que contestou a vitória da Dilma em 2014, diz que fazer o mesmo... diz que fazer o mesmo pelo PL é uma insensatez, que democraticamente seria melhor deixar como está e pensar na transição. Ou seja, eu acho democraticamente é melhor ignorar a democracia. Você acabou de perguntar para a Duda exatamente como é que fica a relação em cima do TSE. Tweet do TSE feito há 21 horas atrás, a gente está gravando numa quarta-feira. Em 2021, 26 grupos de pesquisadores testaram e reportaram todos os dados das urnas eletrônicas dos modelos anteriores a 2020. O novo modelo também passou por diversos testes de auditoria, o que afasta alegações de fraude para qualquer uma das urnas. Essa é a resposta do TSE. Então, mas o interessante... exatamente essa. Ele sempre vai dizer... É política. Exato. É isso que eu queria chegar. A questão é técnica. A questão técnica está comprovado. Tem um monte de engenheiro bacana aí, ITA, enfim, tá tudo aí para quem quiser ver. Mas é uma questão política. Não é como se eles se importassem com a questão técnica. Eles não estão se importando com isso. Essa que é a verdade. Tanto é que você vê... De quem é o interesse em não mexer nisso? Exatamente. Até porque, se a gente for olhar... Na minha visão, eles abafaram o caso até os dias atuais. Sim, mas e eu acho que abafaram justamente numa situação política, como disse o Roma. Ou seja, olha, vamos acabar, daqui a pouco eu ponho você numa secretaria, não vai ser tão ruim assim, olha, o seu estado a gente vai, de repente, soltar mais verbas, então tá bom. Tanto é que eles estão dizendo isso. Olha, tá caminhando para demonstrar que as urnas são falíveis. Essas 21 horas que eu falei são exatamente 21 horas logo depois que o Valdemar da Costa Neto colocou a primeira reclamação dele. Exato. O que você de casa tem que entender é o seguinte: o Valdemar da Costa Neto chegou lá e disse assim, eu tenho provas, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. O TSE olhou e emitiu essa nota que eu falei aqui. Se você acha que tá ruim, a gente tem que cobrar dos senadores. É assim que funciona. Exatamente. A partir do momento que você perceber e se os senadores, Negão, não fizer nada? Ignorar o povão. Aí é que tá o tal negócio. Porque o único caminho que eu vejo é literalmente esse. Tá, mas e se não acontecer nada? Qual que é o segundo estágio? Faz o quê? Você acha que a turma tinha que sair da porta do quartel e para a porta do Senado? Ou a gente para? Vamos pedir pro senador. Eu não sei o senador fala assim, tá bom, não vou fazer nada. E aí, a gente faz o quê? O que eu sei é que quem não vai fazer nada é quem as pessoas estão pedindo ajuda. Eu acho que já estão aquecendo o braço para bater continência no dia 1º. Olha, o que eu acho importante é a gente entender que as respostas estão sempre sendo dadas, como o Negão falou, de uma maneira uma maneira asséptica, ignorando os anseios. La garantia sou eu. Pronto, como ele falou la garantia pra mim, la garantia sou o Roma, já que ele já puxou o castelhano, o argentino, e eu vi muita gente dizendo assim, mas o que o argentino apresentou, ninguém assinou embaixo. Pois bem, eu acho que ele assinou embaixo. O TSE assinou embaixo, ele assinou, ele mostrou. Então, se ele está mostrando, ele é o autor daquilo ali. Posso falar uma coisa sobre esse argentino? Agora, eu quero, mas olha que interessante.
por que que ninguém até agora simplesmente não catou uma planilha de Excel e um PowerPoint e falou, esse argentino é um idiota. Está mentindo Ele por causa está dele. mentindo por causa disso. Eu te digo por quê. Não tem contestação. Isso pra mim é uma das coisas mais tristes que a gente tá vivendo hoje na nossa realidade, no mundo real mesmo, que é o medo de poder falar qualquer coisa. Isso já atingiu a Jovem Pan, isso atinge outros jornalistas e isso tá atingindo a gente. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu, Alessandro Santana, mais conhecido como Negão, eu acho esse argentino uma tremenda fraude. Eu acho que ele tá surfando em cima de um monte de gente que quer porque quer alguma resolução por causa de tantas coisas que o Brasil tá vivendo. Só que eu, até por falar do tal do argentino, se moscar, o meu canal pode cair, se vacilar, esse próprio vídeo daqui pode cair, porque a gente vive isso hoje em dia. Porque como que eu não posso comentar a live do argentino, eu não posso fazer uma live com ele e perguntar as coisas que eu gostaria de perguntar e que eu duvido que ele conseguiria responder. Eu não tenho o direito de hoje poder fazer uma live com ele e refutar ele. Porque se eu fizer isso, Então, Negão, você não pode. Vamos lá, Negão, você não pode enxergar que eu estou ajudando ele. Não, você não pode, mas o TSE pode. Por que que o TSE não cala a boca de todo mundo? Exatamente. Cala a boca de todos os bolsonaristas, de todos os golpistas, de todos os antidemocratas, dizendo assim, ó, tá aqui, ó. vou refutar, Eles eu iam que mando adorar nessa fazer. bagaça, Eles iam eu vou refutar. Tá aqui, ó, vou refutar. Por que eles não fazem? Você não pode fazer? Tudo bem. Agora, por que o TSE não pode fazer? Eles Na iam verdade, adorar ninguém fazer pode. isso. Você entendeu? Por que não fizeram Então por até que ele não agora? faz? O que não Agora, falta é perfil que caiu porque compartilhou a live dele. Compartilhou. O seu exato. perfil cai. Então, e aí, de novo, Duda, vamos lá. Se quem não deve, não teme. Exatamente. Essa frase é de vovó. Exatamente. Vovó já dizia, Ricardo, vem cá. Que me chama de Ricardo. Era Ricardinho? Ricardo, vem cá. Quem não deve, não teme. Ou seja, se aquilo não tem problema nenhum, você tá entendendo? Por que que as pessoas do establishment, para falar difícil, né? Por que que as pessoas que controlam isso, por que que as pessoas que deveriam dar clareza ao processo estão com medinho, parece, que essa dúvida se propague? Porque justamente, vamos usar a frase da sua avó ao contrário. Quem deve, teme. Né? Acho que é o máximo que eu posso falar, porque senão o resto é aquilo que o Negão falou. A PF bate na porta. Olha só. Mas é assim, quem deve, teme. Então, não é muito mais fácil, por exemplo, a gente tem uma porrada de dúvida. Temos muitas dúvidas. Ninguém aqui é técnico, é óbvio que a gente vai ter dúvidas sobre o processo. A gente expôs uma dúvida. Por que que ao invés de sair derrubando o perfil à torta e à direita, e nunca à esquerda, sempre apenas à torta e à direita? Não, e de outra, e calando, Duda, com a desculpa de, isso é fake news. Não, isso é dúvida. É dúvida. É dúvida, porque criou-se um arcabouço agora que até uma falou dúvida, contra. um questionamento. Não é nem contra, é um questionamento. Você só está questionando. Eu não estou dizendo que o TSE está certo ou ele está errado. Eu não estou dizendo se o Alexandre de Moraes está certo ou errado. Estou dizendo, Alexandre de Moraes, eu não entendi essa bagaça. E eu gostaria que você explicasse pra gente. Porque você é o ministro do TSE. Não seria muito mais fácil, ao invés de eles saírem cancelando o perfil de todo mundo, eles simplesmente explicarem o que está acontecendo? Se a gente está com essa dúvida, e é uma dúvida realmente tão boba, uma dúvida tão banal e tão fácil de ser resolvida e explicada, então resolva, explique. Enquanto não houver explicação, a dúvida vai persistir. Enquanto a dúvida persistir, o questionamento também continua. Enquanto a gente ainda tiver tanto questionamento, a gente não vai conseguir chegar nem perto de uma estabilidade política nesse país. Boa. Porque o órgão que existe para sanar as nossas dúvidas e para garantir a lisura, transparência e segurança do processo eleitoral, parece que está se recusando a fazer isso. Agora eu quero fazer essa pergunta para cada um de vocês. Vai ser a mesma pergunta para cada um de vocês. Inclusive é uma pergunta que vai me dar medo da resposta de vocês. Não por uma questão de medo ideológico mesmo. Estou com muito medo da resposta de vocês. Talvez a resposta de vocês vão fazer eu tomar decisões na minha vida. É sério. E talvez principalmente a minha. E talvez faça com o pessoal de casa. O que fez... Pergunta importante isso. Pergunta do milhão. Opa. O que fez isso chegar a esse ponto? Segundo, chegando a esse ponto,
E a gente sabe o que está acontecendo. O que poderá acontecer daqui para frente? Você fala no ponto, das manifestações. Até onde? Não. Onde nós chegamos? Tipo, por que isso chegou até esse ponto? Ou seja, essa situação que nós já fizemos todo esse prólogo aqui, você explicou todas as coisas que estão acontecendo, falamos de urnas, falamos de autoridades, falamos de calar, falamos de perder monetização e tudo mais. O que fez chegar a esse ponto, porque isso não existia. Não existia. Ninguém falava disso. Não existia. A gente viveu uma realidade que não era essa. O que fez chegar a esse ponto e a partir desse ponto o que poderá acontecer com o Brasil e com as nossas vidas. Começa com você. Eu acho que o que fez chegar a esse ponto foi o presidente Bolsonaro, que abriu o olho de muita gente. Roubou a minha fala? É a fala óbvia. É o óbvio. Vamos lá, Roma, vai. A coisa começou quando ele ganhou a eleição, entendeu? Ele resgatou um monte de valores que muitos brasileiros achavam que não existia mais, resgatou nossa bandeira, a gente já falou isso aqui, chamou a atenção das pessoas para um monte de coisa que estava errada, começou a querer colocar as coisas em ordem e, de repente, todo mundo começou a entender de política, todo mundo começou a prestar atenção no que estava acontecendo. A gente já falou até, inclusive, disso por aqui, Ventura. As pessoas não sabem quem são os 11 jogadores da seleção brasileira, mas sabem quem são todos os ministros do STF. A gente tem metade da população brasileira ligada, brigando por algo que a gente só viu desde o impeachment do Collor, tá? A gente só viu isso, Paulista cheia, brigando, enfim, por conta do Collor, tá? As manifestações tomaram conta do Brasil, ainda tomam conta do Brasil, apesar de eu acreditar que nesse momento não tem validade nenhuma também, já falei isso por aqui, é só para incomodar mesmo. Eu acho que, como o Negão falou, os militares já estão aquecendo o braço, só uma pequena correção, viu, Negão? É para prestar continência. Continência é um cumprimento... Não se bate, verdade, não se bate. Continência é um cumprimento tipicamente militar, você presta a continência, né? Para prestar continência, estão cumprindo o papel deles, mas a culpa disso tudo, Ventura, chegamos até aqui porque o presidente Jair Bolsonaro criou uma nova consciência em metade do povo brasileiro. Tá, e o que pode acontecer daqui para frente com essas ações que estão acontecendo constantemente, diariamente e de uma maneira sem freios? Eu acredito que o Lula vai assumir, a coisa vai dar uma acalmada logo depois que ele assumir a presidência da República, mas metade do Brasil vai continuar indignada, metade do Brasil vai continuar brigando por respostas, brigando pela coisa certa e vai continuar incomodando. Não será vida fácil para o governo que está posto aí. Eu quero saber da Duda. Duda, de uma maneira agora talvez até mais ampla, né? Eu quero entender por que isso chegou até aqui, além do Bolsonaro, porque eu acredito, depois eu vou dar minha consideração final desse tema, é a minha opinião também, eu acho que aconteceu antes disso até. Eu também. Mas o que aconteceu para que nós chegássemos nesse ponto de caos, porque está um caos, está uma instabilidade absurda politicamente, e o que vai acontecer daqui para frente? Assim, até certo momento da nossa política, tudo estava na maior calmaria, pelo menos era o que aparentava pra gente, né? E esse momento durou até o impeachment da Dilma, né? A gente estava na santa paz, que não era paz nenhuma, mas não aparentava haver nenhum conflito interno. Parecia que cada poder estava agindo dentro da sua alçada e tudo mais. Por algum motivo, Duda? Existia alguma coisa acontecendo? É porque não haviam corpos estranhos no sistema, né? Você fala corpos estranhos, ou seja, pessoas que não faziam parte do esquema, não estavam lá. Vou chegar lá. Tá, então vou chegar lá. A gente estava num ponto onde não haviam corpos estranhos no sistema. Todos os governos de muitos anos anteriores, eles eram amigos ou não aparentavam ser amigos, mas hoje em dia nós já descobrimos que o teatro meio que se desmanchou e a gente descobriu que eles não eram tão inimigos assim. E aí aconteceu o impeachment da Dilma. Eu não diria que o despertar da população começou com o Bolsonaro, mas eu diria que ele começou lá pela época do impeachment. Porque sem toda aquela população que a gente teve, aquele impeachment não teria acontecido, né? Então, a gente teve um despertar ali. E depois daquele impeachment, a gente começou a ver cada vez mais nitidamente
a proliferação do ativismo judicial, uma politização do judiciário e uma judicialização da política. E a politização do judiciário, ela inevitavelmente leva à parcialidade. Quando um juiz começa a querer dar pitaco em questões políticas que não dizem respeito à alçada dele, ele começa a agir de forma parcial, porque, querendo ou não, o juiz não é um ser divino e infalível, ele é um ser humano. E não existe ser humano imparcial. Então, quando ele sai do papel de juiz e começa a entrar no papel de palpiteiro político, ele começa a agir de forma parcial também. Ele começa a tentar agir em benefício próprio uma vez ou outra. E eu não estou falando de nenhum juiz específico, não. Eu estou falando de todo o judiciário. Todo ele, tá? E essa parcialidade, ela leva a toda a situação que a gente está vivendo hoje. Ela leva a inconstitucionalidades, ela leva a poderes extrapolando as suas alçadas, ela leva a senadores com o rabo preso não fazendo o que deveriam fazer porque tem medo das consequências, ela leva a uma população indignada. E, infelizmente, esse é o ponto que a gente chegou. Aí a gente entra naquela questão do corpo estranho. Por que que o Bolsonaro faz tanta diferença? Porque ele é um corpo estranho. A partir do momento em que ele entra para a política e se torna o presidente da República e tem tantos filhos em cargos públicos também, ele se torna uma parte do sistema. Mas ele é um corpo estranho ali naquele sistema, apesar de ser uma parte dele. E é mais do que esperado que o resto desse sistema vá tentar expulsar ele a todo custo. Mas é um corpo estranho que o povo quer que permaneça no sistema. E isso só acentua cada vez mais o conflito. E é um conflito que eu não acho que vai parar agora, de forma alguma. Eu acho que ainda tem muito chão para correr, assim, coisa de anos e anos e anos e anos. A gente não vai ter paz tão cedo, não. Negão, olha que interessante. A Duda fez uma analogia bem interessante, né? Que é como o Bolsonaro fosse uma bactéria, né? Ou até o que fez a gente descobrir, eu acho até que a Lava Jato foi o outro corpo estranho, né? Porque o que parecia que era o azeite desse mecanismo era o mensalão, era a corrupção, era o petrolão. Ou seja, exatamente, se todo mundo ganhar... a roda gira. Os 200, 300 bilhões que faltam, né? Porque eles estão pedindo, era, né? O óleo na Olha, tá faltando 200, 300 bilhões para a máquina voltar ao que era. É o azeite. Então, o azeite é a corrupção. Só que a gente tá falando de corrupção, tá falando de corpo estranho, só que, a partir daí, direitos civis estão sendo violados. Nós não estamos falando só de política, nós estamos falando da unidade. Pessoas que estão... Conselho tutelar indo nas manifestações para retirar os filhos. Mas no caminho até as manifestações tem um monte de criança de rua. Exatamente. No caminho. Do Conselho Tutelar. E não comeram, não tomaram banho. Tem um monte de criança sendo agredida pelos pais, tem um monte de criança passando fome. Mas ninguém, assim, eu tô preocupado porque foi muito rápido. A perca ou perda? É perca ou perda? Os dois são... Não, os dois é perda. O meu diretor aqui falou, Ricardo, o Ventura é perda. Então, a perda de liberdade. Foi assim, ó. Foi muito rápido. Sim. Nós perdemos muito. Escalou muito de uma maneira rápido. que eu nunca vi. Então, o meu medo é essa velocidade, se continuar, onde é que nós vamos chegar, negão? Ela vai continuar. Isso não tem Então, dúvida. é esse que eu tô... Mas agora me apavore, por favor. Como que eu vejo que aconteceu a coisa aqui no Brasil? Na minha linha do tempo, eu vejo assim. Eu nasci em 1979. Então, eu cresci ali entre 90 eu já estava tendo um entendimento das coisas, 95, tal, 96, 97, 98, com 18. Era muito comum você ouvir em qualquer casa, ou, pelo menos aqui de São Paulo, o termo rouba mais faz. Eu vou votar no Paulo Maluf. Por quê? Porque ele rouba mais faz. Minha mãe é uma malufista. Hoje você não fala o petista ou bolsonarista. Antigamente tinha o termo malufista. Isso. Minha mãe era uma maluf. Minha mãe acho que até hoje vota no Maluf. Minha Já mãe, tive alguns na meu família. Pai, entendeu? Por quê? Porque existia esse... mas tem o escândalo disso. Não, mas ele fez. Ele tem a rodoviária do Tietê, ele tem a Anhanha Melo, ele tem não sei o quê, ele tem não sei o que lá. Água espraiada. Água espraiada. Você não dá um rolê em São Paulo sem trombar com uma obra do Paulo Maluf. Então você tinha esse termo. Então, o brasileiro viveu por muito tempo nesse sistema. Tá, mano, pelo menos o cara ali, mano, ele tá fazendo alguma coisa. Então, deixa ele lá. Então, você não tinha o porquê da população se envolver mais dentro da política. Principalmente porque os piores políticos estavam lá no Nordeste. Então, aqui o pessoal do Sudeste meio que falava, mano, o pessoal do Nordeste tá vindo trabalhar aqui, então a gente faz vista grossa.
Com a entrada dos partidos bem mais à esquerda, daqueles que dizem eu sou esquerda mesmo, que é o caso do PT e Companhia Limitada, a gente viu um outro tipo de corrupção, que é a corrupção do rouba e não faz. E quando entra o rouba e não faz, a gente já começa a olhar a coisa de um jeito diferente. A gente já começa a falar, calma aí, irmão. Cadê a obra? Cadê a obra que passa de um governo para o outro e essa obra não termina? Porra, no tempo do Maluf, o cara fazia uma obra faraônica e terminava no mandato. Entendeu? Então aí entra o rouba e não faz. Dentro do rouba e não faz, o brasileiro percebeu, desculpa o termo, que o Brasil estava cagado. Mas a gente só estava sentindo o cheiro. O que a Lava Jato fez? A Lava Jato pegou o papel higiênico, que limpou esse bumbum e esfregou na tua cara. E é a hora em que você se revolta. Porque agora você tinha a prova de que o Brasil estava do jeito que estava. E aí vai escalonando. E aí a gente vai lá e tira a Dilma. Porque para tirar a Dilma, entendeu? Eu até brinco assim quando tem, às vezes, algum cara de esquerda na bancada, que ele fala, então você assume que foi golpe? Eu falo, não, eu assumo que ela foi incompetente. E por isso tiraram ela. Mas eu assumo também que pedalada todo presidente fez. Alguns mais, alguns menos, mas eles tinham o quê? Popularidade. A Dilma não tinha. Linha na pipa. Entra o Temer. Entra o Temer. Então aquele barco Brasil que estava afundando, o Temer faz flutuar de novo. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês que muita gente às vezes acha que eu tô errado nisso que eu vou falar agora. Bolsonaro deve muito a Joesley. Por que Joesley? Porque foi Joesley que na madrugada teve aquela conversa com o Temer, que ele gravou igual a cara dele, entendeu? Que mas quase gravou. Mas o pouco que deu para entender foi aquele pouco que derrubou o Temer. Porque vamos combinar, se não fosse aquilo, será mesmo que Bolsonaro tinha sido eleito? Ou Michel Temer teria sido reeleito só por conseguir fazer esse barco chamado Brasil poder andar? O Michel Temer fazendo o barco andar, o que a gente pensou? Pô, então vamos dar uma acalmada, Dilma já estava saindo, já tinha acabado a manifestação, o povo já estava trabalhando tudo de novo, ainda estava de olho na política, eis que explode aquela conversa com o Temer. Quando explode aquela conversa com o Temer, é quando o brasileiro olhou e tocou, é isso mesmo que você acabou de pensar, foi o que eu falei agora, é onde entra o Bolsonaro. Sabe quem é o Bolsonaro? O Bolsonaro é aquele menino que olhou para o rei e disse o rei tá nu. Porque a grande imprensa disse que o rei estava vestido. Isso. Os políticos disseram que o rei estava vestido. Que estava tudo em ordem. Os artistas disseram que estava tudo em ordem. E o Bolsonaro era aquele menino que gritou que o rei tá nu. E ele gritou até o momento que todo mundo começou a ver que o rei estava nu. Só que hoje o rei não quer mais estar nu. E hoje o rei está silenciando todos os meninos que gritam, que apontam o dedo, dizendo que o rei está nu. Hoje você não pode mais dizer que o rei está nu. O hoje rei manda a guarda real matar os Exatamente. Quem tá dizendo que o rei está nu vai perder o seu canal, vai perder sua monetização. É o caso da Jovem Pan aqui. A Jovem Pan também estava dizendo que o rei estava nu e o YouTube, hoje vocês já devem estar sabendo, o YouTube desmonetizou a Jovem Pan. Todos os canais. Todos os canais da Jovem Pan. Ou seja, qual foi o grande papel? Qual foi o grande erro da Jovem Pan? Foi ter apontado para o rei e dito, gente, o rei está nu. Culpabilização da vítima. Jamile, olha que interessante, né? E pegando toda essa... Eu quero também a sua opinião visceral sobre esse assunto, mas nós percebemos que, com o Bolsonaro, aquilo que nós achávamos que era uma realidade, e eu achava também, que não tinha dinheiro, que o Brasil não fechava as contas. Uhum. Quem aqui acreditava que o Brasil não fechava as contas? O Brasil é um país pobre. Eu acreditava que o Brasil nunca fechava as contas, porque realmente não tinha condições. Muito, né? Todo mundo só nega, A gente percebeu que era má gestão, Correio deu lucro, Eletrobras deu lucro, os portos deram lucro, Petrobras deu lucro, várias estatais começaram a desinchar pelos cargos lá que eram, como é que chama? Comissionados. Paulo Guedes provou que se baixasse imposto teria mais arrecadação. Foi o único governo na história. Nunca antes nesse país. Baixou-se impostos, congelou impostos, baixou impostos. Está entregando no azul. E entregando no azul, na primeira vez na história, entregando no azul. Culpa do Bolsonaro, hein? Com grana. Culpa do Bolsonaro. E, além disso tudo, a gente falou, cara, o Brasil é rico. Por quê? Passamos uma pandemia, não estouramos o teto, teve Auxílio Brasil, teve auxílio emergencial, agora os caras entram e falam assim, então, pra gente tocar,
a gente vai precisar de 300 ou 400 bilhões ao ano. Não faltou dinheiro para os estados, né? Não faltou dinheiro para os estados. Não faltou dinheiro para os estados. Então, Jamile, mais uma vez. Mas tiveram condições de perdoar a dívida da Argentina. Jamile, como é que a gente chegou até aqui e o que vai acontecer daqui para frente? Lamentável, né? No programa passado nós falamos do aumento de impostos justamente para poder garantir isso daí que o Ricardo falou. Ou seja, de onde é que se precisa de 300 bilhões de reais para poder o quê? Para aumentar a carga de comissionados, né? Inclusive, a gente estava comentando... A gente vai falar isso no break. Isso, sobre beleza. a transição. Depois do break. Olha só o que acontece, pessoal. Eu estava dando uma olhadinha aqui. Sabe, o Ricardo pediu para eu falar como nós chegamos até aqui. Isso. E me trouxe uma grande curiosidade para saber quantas urnas estão com esse problema que nós estávamos comentando aqui. Mais de 279 mil urnas. A pergunta que eu quero deixar para você: se mais de 279 mil urnas estão com problema, por que esse problema tão forte? Porque eu tive o prazer de analisar os documentos do PL, que o PL entregou, não é besteira. É um trabalho bem elaborado com vários profissionais, engenheiros renomados. Então, assim, não é qualquer besteira. E agora, sabe o que vai acontecer? O TSE vai ter que encarar essa bomba. Eles não podem simplesmente virar as costas para esse problema que foi apresentado pelo PL, tá? E aí, nós temos agora mais de 279 urnas que estão com problema e que, inclusive, o documento apresentado pelo PL, olha só, Ricardo, o pedido é o seguinte... Olha só qual foi o pedido do documento. Que as falhas evidenciadas na representação merecem uma apuração séria, profunda e imparcial. Se nós estamos diante de um problema tão sério, profundo, por que o TSE não quer analisar para poder resolver esse problema? É isso que eu não consigo entender. Se nós temos um problema, por que não resolver? Né? E como chegou até aqui? Diante de todo o caos que a sociedade, que a população brasileira vinha enfrentando. Aí você encontra o Bolsonaro, que era considerado um Enéas, porque eles tratavam o Bolsonaro como um louco, né? E aí todo mundo começou a olhar assim o Bolsonaro, calma lá, o que ele tá falando tá batendo com o que eu tô pensando, e eu vou apoiar ele porque tá concordando aqui. Aí começou a vir corrupções que todo mundo sabia que os políticos estavam fazendo, porém, é igual como o Alessandro falou, bateu na cara da população e a população disse, opa, agora eu tô vendo que é verdade, tá? Aí eu não vou aceitar. Então aí começou a ter esse motim, o pessoal começaram a fazer panelada, começou a fazer isso, fazer aquilo, movimentações nunca antes vistas, tá? De pessoas, de pais de família indo à rua com seus filhos dizendo não, eu quero uma mudança. E qual era o doido que estava dizendo que poderia dar essa mudança? O Bolsonaro, que está entregando agora as contas no azul. Inclusive a primeira gestão que está fazendo isso, né? E agora nós temos aí uma tendência de aumentar os impostos para colocar, para beneficiar várias coisas, né? Por exemplo, para poder garantir essa propaganda política do Lula, né? Que ele prometeu, e aí agora tem que cumprir. E da onde é que vai conseguir esse dinheiro para cumprir? Vai ter que aumentar imposto. Aí o Lula fala que vai sair, vai quebrar mesmo o teto. Aí o Alckmin diz, não, calma lá, eu não quero me meter em problema, né? Você já é acostumado, fulano, eu não. Então eu não quero quebrar o teto. Aí fica, o vice fala uma coisa, o presidente fala uma coisa, e aí? Quem é que tá certo? Os banqueiros fogem da responsabilidade. O Meirelles já abandonou o barco e falou assim, que você tem boa sorte aí, boa sorte pra você. Porque os caras sabem... Aí o Guido Mantega também já falou, não, também não quero saber dessa história. Ele olhou, aí ele leu e falou assim, fica pra vocês. Só que, gente, a gente tá rindo, mas, gente do céu... É rindo de desespero. Porque... Rindo pra não chorar, né? E sabe o que eu acho mais engraçado, negão? Sabe esse que a gente vê os comentários, a gente fala, né, dos comentários... Essa gente fala assim, aceita que dói menos. Então, o você aceitar é que vai doer em você. Ou chega de mimimi, ou é isso mesmo. Essas pessoas não perceberam ainda
que os maiores prejudicados serão elas. É porque a gente chegou num ponto... Porque a maioria dessas pessoas, Duda, que estão, tipo, rindo, tipo, escolhe um dedo. Escolhe um dedo aqui, meu. Ah, esse. Sabe? Tipo assim, elas que estão rindo... Cara, não é piada, mas é difícil da gente... tipo assim, elas vão ser as maiores prejudicadas. Exatamente. Porque, de novo, eu já falei isso em algumas lives, quem tem sobra de dinheiro vai se garantir. Vai colocar no Tesouro Direto, vai botar num CDB com um CDI a 200%, vai dolarizar o seu dinheiro, que hoje é fácil você dolarizar o seu dinheiro. Agora, quem ganha de renda familiar a menos de 10 mil reais, e você, eu tô perguntando pra você, quanto que você ganha, a sua família ganha? Se a sua família ganhar menos de 10 mil, 15 mil reais de renda familiar, acredite, você vai ser consumido pela hiperinflação. E sabe o que vai acontecer? Esses empresários que vão sobrar um dinheirinho, em vez de ele abrir mais uma loja, em vez de ele abrir uma indústria, em vez de ele abrir um posto de trabalho, ele vai botar no Tesouro Direto, porque não tem risco. E sabe o que vai acontecer? Vai ter mais desemprego. E você vai ser o primeiro a perder, porque você depende do emprego justamente da indústria, do comércio e do serviço. Você que faz aí, que é secretária, você que é recepcionista, você que é vendedora, você que é operária, você que trabalha numa loja, você que trabalha numa clínica, acredite se quiser, eu vejo num futuro muito próximo, a cada 5 empregos, 3 irão sumir. E isso é muito triste. Tem saída? Eu acredito que tem. Primeira coisa, o que a Jamile disse, esse artigo do PL, esse documento, esse estudo, porque foram feitos por profissionais do ITA, cara, o ITA são gênios. É gente assim de outro nível intelectual. Que faz foguete. Que faz foguete. Eles vão ser combustíveis para essas pessoas que estão na rua. Sim. Só para dar um número para vocês, olha que interessante, e aí eu quero saber, já vai pensando, o que essa galerinha que fez assim, eu fiz o L. Porque se você não acordar, você tá lascada. E depois eu quero que essa galera dê quais serão as instruções para essa galera que fez o L e para essa galera que fez a Arminha, o que eles vão ter que fazer para que o Brasil não vá para uma Argentina, uma Venezuela em quinta marcha, porque é o que eu tô vendo. Você sabe quantas pessoas passaram só em São Paulo nas manifestações? Só pelo consumo? Como assim consumo? Porque a galera se organizou e para quem não tem grana, eles estão dando água, comida, frutas, café em um dia normal. Sabe quantos lanches? Não. 16 mil. Sabe quantos cafés? 6 mil litros de café. Um dia. Bastante. Garrafa de água, 10 mil garrafas de água. Além de bolachas, frutas, chocolates, pizzas e bolos. Agora, no dia 15, chuta quantos lanches foram feitos no dia 15? Se for 16 normal? 30? 100 mil. Nossa. Sabe quantas garrafas de água no dia 15? Chuta aí. 40 mil. Foram 10 mil no dia normal. Chuta. 50 mil. 100 mil. 100 mil também. Sabe quantos litros de café? 6 mil. 20 mil litros de café. Ou seja, e tudo por doação. Zilhões a mais. Doação. Ninguém tá pegando grana, não tem Pix, não tem nada. Não tem As pão com pessoas mortadela, levam não de tem pão com sacola. mortadela. Então, se você acredita que as manifestações estão minguando, não estão. Cada dia mais forte. Cada dia mais forte. Então eu quero saber de vocês, o que essa galerinha que fez o L e ganha menos de 10 mil reais de renda familiar e essa também que fez a Arminha, mas principalmente essa que fez o L, eu sei que você ganha menos de 10 mil, 15 mil reais e você fez o L. Eu quero saber agora o que você vai ter que fazer, porque o Lula não vai criar emprego. O governo não cria emprego. Ele já falou que ele não sabe. Ele não cria. Se ele não der condições, e pelo jeito ele não sabe, porque ele falou que precisa de mais de 400 pau, eu não entendi. O Guedes até hoje conseguiu pagar as contas sem aumentar impostos e sem estourar o teto. Os caras já estão chegando e dizendo assim, a gente precisa de mais de 400 pau. Mas é porque o Guedes reduziu imposto. Exato. Exemplo. Então, o Guedes não trouxe uma tropa, né? O Guedes não exatamente. Por aí. Então, Tem Duda, 400 nego lá. o que você acha que essa galerinha... Porque a água vai bater na bunda rapidinho e vai bater na garganta rapidinho. Vai. O que essa galera vai ter que fazer? Antes de chegar nesse ponto, eu só queria falar sobre aquela questão que você falou do pessoal que fica nessa do aceita que dói menos, né? Que é a galera do faz o L. Não é aceitar
aceita que dói menos. Não é questão de você aceitar a democracia. É questão de você ser conivente com o que tem potencial para ter sido o maior crime eleitoral de todos os tempos. Então não tem essa de aceita que dói menos. A gente vai questionar enquanto a gente tiver dúvida. Agora, sobre essa questão do que as pessoas vão fazer, elas vão sentir saudade, né? Elas vão sentir saudade do governo Bolsonaro com os menores índices de desemprego de toda a série histórica. Violência. Os menores índices de violência. Maiores índices de apreensão de drogas. Os recorde de apreensão de tudo quanto é tipo de droga. Todos os tipos. Maconha, cocaína, tudo. O que vai caber a essas pessoas é sentir saudade. E o que vai caber a gente é dizer um lindo e maravilhoso, a gente avisou. Porque falta de aviso nunca foi. Mas vamos lá. Eu vou te dizer, deixa o homem trabalhar. Pois é. Mas vamos lá. O que você acha que essa galera tem que fazer quando eles perceberem? Porque talvez... Até porque ele já falou isso, né? Tipo assim, olha, eu tô pedindo porque tá faltando, Bolsonaro desceu sem dinheiro. Então ele vai mentir, ele vai jogar patrão contra empregado, empregado contra patrão. Ele vai jogar negro contra o branco, o pobre contra o rico, a lésbica contra a hétero, o gay contra... Ele vai jogar pra dizer, você tá assim, é porque tem um malvadão. E nunca é ele. Mas o que é essa... Você tem que dar uma explicação. Amigo Roma, você tem que dar um ânimo. O que essa galera vai poder fazer? Vai poder continuar fazendo L, Ventura. Não é possível. Eu tenho medo disso tudo que você falou. Cara, parecia que você estava lendo um texto das revelações de São João aqui, ó. O Apocalipse. Pelo amor de Deus. Cara, eu não queria que isso que o Ventura falou acontecesse. Não, mas vai acontecer. Apesar de acreditar que vai acontecer. Entendeu? Vai atingir a mim, vai atingir um monte de gente e vai atingir a galera do Faz o L. Agora, o que eu vou continuar fazendo? Falando pra ele, continua fazendo o L. Faz bobão. o L que passa. Faz o L que passa, bobão. Eu vejo... Daqui pra frente, negão, eu vou continuar fazendo isso. Não sei o que. Faz o L. Faz o L. Faz o L pra tudo. Agora, eu estou na posição de atiradeira, de pedra. Existem dois tipos de pessoas que votaram no PT. Existem aquelas que estão esperando uma contrapartida, e aqui eu só não vou falar o nome da atriz, mas quem está nas redes sociais vai saber de quem eu estou falando, que por tanto tempo ficou falando do Bolsonaro isso, o Lula é maravilhoso, isso e aquilo, foi tão ativista, e há pouco tempo ela fez um tweet dizendo assim, gente, a eleição já acabou, eu gostaria de falar agora de culinária, de isso, de aquilo, não queria mais falar sobre... O próprio pessoal de esquerda estava cobrando ela, chamando ela de militante de ocasião, certo? Eu sei, às vezes as pessoas não gostam que eu diga isso, mas eu não acho certo você querer intervenção, seja ela federal, tal. Eu não acho legal você colocar esse poder todo na mão dos militares. Eu concordo. O que eu concordo é o seguinte, você tem o seu direito de se manifestar. Isso, não existe lei que diga que você não tem esse direito. Boa. Desde que você... Né, exato, desde que você... Não, das manifestações mesmo, que não é só questionar. É você tá lá indignado. Seja o cara de esquerda tem esse direito, o cara de direita tem esse direito. O que você não tem direito é de quebrar o patrimônio público e privado, muito menos de travar a pista. Não é à toa que quando começaram as manifestações, que o pessoal se empolgou um pouco, o próprio Bolsonaro veio a público pedir para não parar com o direito de ir e vir, certo? Só que assim, o que eu vejo hoje das manifestações... Eu vejo que o pessoal acertou o ninho, mas errou o passarinho. O que isso quer dizer? Eu acredito que elas não vão conseguir ter o seu objetivo concluído. Eu acredito que quando chegar o dia 1º de janeiro, as Forças Armadas estarão lá de braço aquecido, prestando continência para o novo presidente. Por que então, negão, você fala assim, errou o passarinho, mas acertou o ninho? Porque essas pessoas na rua, olha só os dados que o Ricardo trouxe. Esse movimento só vai aumentar. E ele pega dois tipos de político. O político de esquerda, que já baixou a bola e entendeu que ele não chegou com terreno livre. E o político de direita, que se diz de direita, e já estava pensando em dar uma frotada ou uma joiçada nas pessoas e mudar de lado. Esse cara agora vai pensar 2 vezes, porque ele vai olhar e vai falar assim, não, calma aí. O pessoal ali tá acordado. O pessoal ali tá ligeiro. O pessoal ali vai me cobrar. Quando esse pessoal entender, quando esse pessoal perceber que talvez o negão esteja certo e as Forças Armadas não forem fazer nada, eles vão mirar essa espingarda que acertou o ninho. Eles vão passarinho certo. Eles vão mirar nos 100 e poucos deputados, eles vão mirar nos 15 senadores que foram eleitos e é deles que eles vão cobrar. Eu acreditava que o Lula ia quebrar o Brasil em 2 anos.
Hoje, vendo as falas dele, eu acho que é 6 meses. Hoje, vendo o povo na rua, eu calculo que ele, ao invés de quebrar o Brasil, o que possa acontecer é ele ser impeachmentado. Porque o próprio Geraldo Alckmin já é tratado como presidente. Tá doidinho já pra pegar a cadeira, né, negão? A mídia já trata ele como presidente. Sim. Você vê que a mídia elogia ele muito mais do que ao próprio Lula, que a própria mídia também, como assim os economistas fizeram, já estão pulando fora desse barco. E parece que é ele que está assumindo as rédeas. Sim, Até na questão da equipe de transição, é sempre ele que anuncia as coisas. Não, porque o homem é tá tudo maluco. ele. Cada vez que ele fala uma besteira, é bilhões e bilhões que o Brasil perde. Só ele falar... É muito mimimi. 20 bilhões. Eu acho que 50 bilhões. O PT todo deve estar, pelo amor de Deus, fica quieto. Coça aquela barba com 4 dedinhos. Olha, gente. E aí, mais 100 bilhões. Pelo amor de Deus. Paciência, né? Eu vou Jamília, é com você. Caso na prática. De uma promessa de campanha do Lula. Olha só. Lula defendeu ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Hoje, como é atualmente? Até a pessoa é isenta, não paga imposto de renda a quem ganha até R$1.903. Qual é a ideia do Lula? Não, calma lá. Como eu quero ganhar as eleições e a maioria da população brasileira ganha até 5 mil, o que eu vou fazer? Vamos lá se reunir, vamos fazer o seguinte, vamos prometer para todo mundo que quem ganha até 5 mil reais não vai pagar imposto de renda, porque assim eu vou ganhar o voto desse pessoal, tá bom? E foi o que aconteceu. O que está acontecendo agora? Já tem uma PEC, já tem um projeto de lei, eles querem se aproveitar desse projeto de lei para o ano de 2023, já fazer esse ajuste, né? Então as pessoas de até 5 mil reais, que ganham até 5 mil reais, não iriam pagar. Só que tem um problema. O custo. Com isso, nós temos várias consequências. E é base o que o Ricardo falou aqui. Uma consequência direta, o aumento da inflação. Quem vai pagar? Isso daí vai sair de algum lugar, dos grandes empresários. Os grandes empresários, se sobrar dinheiro, é porque eu não queria te cortar, viu, ô Ricardo? Sobrando dinheiro, porque os impostos vão aumentar para eles, a alíquota vai aumentar, eles não vão poder contratar mais pessoas. E aí, qual é a estratégia do Lula? Porque o Lula já falou isso. Não, nós vamos trabalhar a construção civil, porque na construção civil vai fazer com que mais pessoas sejam contratadas. Sabe quanto é que eles vão ser contratados? Ganhando um salário mínimo. Aí vai tirar o desemprego. Então, o que vai acontecer elas por elas? Realmente, pode até não ter desemprego, mas também esse pessoal vai ganhar na faixa de 1 e até 2 salários mínimos. Exato. E aí? Porque quando você tem muito desemprego, você vale menos pro mercado. Porque quando você tá muita gente desempregada, você aceita qualquer coisa. Você tá entendendo? E outra, quando o empresário é taxado, obviamente, ele vai fazer o quê? Ele precisa manter a empresa funcionando, ele precisa ter lucro. Ele vai jogar isso no custo da mercadoria. Sim, que isso chama inflação. Ou seja, coisas que a Duda nunca viu na vida, vai começar a ver. Que é assim, quanto que custa o açúcar hoje? Quanto custa açúcar, negão? 3 conto. 3 conto. Sabe quanto vai custar, Duda, no mês que vem? 3,80. Aí daqui a pouco, no outro mês, já não é mais 3,80, é 5. Aí no outro mês já não é 5. Sabe quanto que é? 10. Ou então chegar nos... Aí quando você reclamar, ele interfere. E aí chegar nos níveis... Aí vai assim, nossa, mas espera aí, tá 10. Aí ele fala assim, não, mas olha, o seu salário também está aumentando. Só que o seu salário vai virar um gatilho, coisa que o pessoal nem imagina, e aí o pobre, o mais pobre, a dona Maria preta, pobre, periférica, mãe solo, acha que o salário dela tá aumentando. Porque todo mês ela fala, nossa, mas eu ganhei um pouquinho mais. Agora mas o poder de compra dela... Exato, ou seja, a mercadoria vai aumentar mais do que o próprio salário. Só que o pobre, como não sabe fazer economia, não sabe fazer conta, não é que... É ilusório, não sabe, né? Porque não foi ensinado. Ele vai assim, nossa, mas hoje eu tô ganhando 3 mil, 4 mil, 5 mil. Só que ele tá gastando sempre muito mais para comprar as mercadorias. Tá ganhando mais, mas tá com detalhe. Vamos lá. Não acredite em fantasia. Não existe milagre. Eu queria falar um negócio pra você. Entender a linguagem silenciosa traz muito mais benefícios do que apenas descobrir se uma pessoa está mentindo ou não. E muita gente me pergunta, Ricardo, como eu posso usar isso ao meu favor? Eu comecei a decifrar melhor as pessoas há mais de 30 anos, pois eu trabalhava com o comércio e precisava aumentar as minhas vendas para me sustentar. Então, eu juntei toda essa experiência que eu acumulei e coloquei dentro do meu curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Você vai aprender em 7 módulos tudo sobre negociação, gatilhos mentais, prospecção e outros temas importantíssimos para você se tornar um expert nas vendas. Você verá a transformação que esse curso vai causar nas suas vendas
como já causou na vida de milhares de alunos. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br, para fazer a sua inscrição. E se você utilizar o cupom NIU25, vai ganhar 25% de desconto. Será o primeiro passo para você vencer os seus concorrentes. Existem sinais que os grandes negociadores escondem as 7 chaves, mas eu vou revelar cada um deles. Pare de ser apenas um vendedor, seja o vendedor. Aprenda comigo no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aprenda a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. E é o seguinte, ó, se você estiver vendo isso nesse sábado, a gente está em Black Friday. Então, procura lá que vai ter mais desconto do que 20. Sabia disso? Opa! Corre lá! Sensacional! Vai ter mais Não desconto. é Black Fraud. Não é Black Friday. Vai ser, eu falei 25%, mas se você correr lá, eu garanto que você vai pagar mais, você vai pagar menos ainda, você vai ter mais desconto. Se falar que te conhece, mais... Não, aí o pessoal sai correndo. Não fala que me conhece, que daí você queima seu filme, entendeu? Seguinte, só para finalizar o primeiro bloco, porque a gente colocou as pessoas no inferno, né? Tem como fugir disso daí? Tem, manifestando-se. Você precisa manifestar, vai pra rua, não perca esse brio, não perca esse patriotismo que você criou, não perca esses direitos adquiridos que você descobriu que você tinha, porque você tem direito, todo o dinheiro que o governo utiliza sai do teu bolso. Às vezes as pessoas não sabem disso. Às vezes a pessoa fala assim, mas saiu 200 bilhões da Petrobras, não foi da minha carteira. Não, foi da tua carteira. Exatamente. Porque esse dinheiro é para melhorar o ônibus, é para melhorar a saúde, é para melhorar a escola, é para melhorar o asfalto, é para melhorar a segurança. Todo o dinheiro que você vê saindo de corrupção está saindo da tua carteira, porque você paga impostos todos os dias, comprando arroz, feijão, o ônibus, até comprando cigarro. Até o cigarro que você compra na barraquinha, o cara vai gastar uma parte dele comprando alimento e isso vai gerar imposto. Então não tem jeito, você não escapa. Todo mundo paga imposto. Agora é o seguinte, eu quero saber o seguinte, você já reformou sua casa alguma vez? Não. Nunca reformou? Não, já reformei o banheiro e deu um trabalhão danado. O Negão, eu sei que você sabe que o Negão dá um trabalhão danado. É um engenheiro, né? Esse homem constrói casa, ele constrói estúdio. É tipo aqueles indianos do YouTube que ficam... Exatamente. Negão. Você já construiu, ô Jamile? Já, reformou? Já, a gente já lutou, batalhou para comprar a nossa primeira casa. E reformou? A gente deixava de tomar um sorvetezinho de R$2 para poder construir. Exatamente. Negão? E buscar material já utilizado para ficar as vigas, não é isso? Eu vejo você muito fazendo. Vou comprar essa viga aqui já utilizada e tal. Eu acabei de fazer uma mesa que a gente mudou pro apartamento zero aí tipo, eu fiz uma mesa pro meu computador, quase tudo da sucata. Só a madeira de cima que não, que eu fui na loja comprar. Mas o resto... Ou seja, a gente economiza até no sorvetinho. Aí você pensa, poxa, isso aqui é o cimento. Não posso. Exatamente. Às vezes eu falo assim, eu vou comprar esse tênis. Putz, dá pra comprar um saco de cimento. Já não vou. Uma caixa de porcelanato. Mas é isso que eu quero saber. Por que acontece? Para fazer a transição no governo Bolsonaro, ele utilizou-se ou gastou 30 elementos. Foram 30 pessoas para fazer a transição. Agora, no governo do Lula, nós já estamos em 370. Até agora. Sabemos que vai passar de 400 fácil. E contando. Ou seja... O que é isso? O amor que venceu o ódio. É o amor venceu. O amor, deixa eu fazer o coraçãozinho. O amor venceu. O que é isso? É que é tanto amor que teve que multiplicar para 370 pessoas. É escancarado isso. É escancarado, é vergonhoso. É o amor vencendo o ódio. Não, é vergonhoso. E os nomes que estão lá? Não sei se você vai introduzir. Vicentinho. Pelo amor de Deus. E o pior é que todo mundo sabia disso. Ele deixou bem claro que ia aumentar. Ninguém pode reclamar agora. Não, até a galera do Faz o L sabia. Não, e o pior de tudo, que, cara, se você vai fazer uma transição, ou seja, se você vai reformar, você vai transformar o governo na sua cara, o outro fez com 30. É 370. E esses caras estão recebendo para isso. Descarado. Vicentinho. E os salários vão até 17 mil. Até 17 mil. Arlindo Chinaglia, Lindenberg Faria, Alexandre Frota. Alexandre Frota. Esse é o melhor. Tico Santa Cruz. Tico Santa Cruz tá nessa? Felipe Neto.
Mas entendeu? Quem duvidava que esses caras iam estar no rolo? Mais 18 que foram condenados ou foram réus na Lava Jato. O Felipe Neto, o que será que o Felipe Neto faz na equipe de transição? O chefe. Quem duvidava que esses caras iam estar? Uma coisa a gente tem que também deixar claro aqui, porque de acordo com o próprio pessoal do PT, apesar de ter esse monte de gente, parece que só 14 pessoas é que estão agora, nesse exato momento, recebendo. Mas vamos ser sinceros, meu amigo petista, nem meu amigo de direita, vou falar com você, meu amigo petista. Você acha que esses quase 370 pessoas, todo mundo tá de graça, todo mundo tá só pela causa? Por amor. Todo mundo tá nessa porque o amor venceu o ódio? Como eles mesmos estão dizendo, não, mas tem que ter muita gente, porque o governo Bolsonaro deixou tudo bagunçado, e não sei o quê. Seja sincero, meu amigo petista, não você de direita, você de direita eu já sei o que você vai dizer. Eu quero ouvir de você, meu amigo que fez o L, que votou no Lula, que falou assim, não, o Lula vai ser legal. Você acha que toda essa galera tá só pela causa? Vamos pegar só o exemplo do Alexandre Frota aqui, o que o próprio pessoal de esquerda, porque o Alexandre Frota vai ajudar na pasta da cultura. Vai ajudar na transição da cultura. Vou mexer na cultura. José de Abreu, olha o que ele fala aqui no Twitter dele, ó. Colocar Alexandre Frota na transição da área da cultura é um desrespeito à classe artística. O próprio José de Abreu já... Márcia Tiburi. A presença de Alexandre Frota na área de cultura do governo de transição que ela disse envergonha os agentes de cultura e toda a comunidade ligada ao campo. E essa parte, para mim, é a melhor. E verdade. Prezado, @LulaOficial, porque ela marcou o Lula, e @Geraldo Alckmin. Repensem esse erro. Errar é humano. Contudo, não se deve permanecer no erro. E eu acho maravilhoso quando alguém marca o Lula, porque o próprio já disse que não se pauta... Eu não leio nada. Não se pauta ele tá na rua Twitter. Conversando com Alessandro, eu creio que até ele tá, já que vai colocar, ele tá até no caminho certo, que é cultura, ele foi um ator. Né? Pior seria se fosse da saúde. Se fosse bagunçar. Eu queria entender do Felipe. Se fosse pra bagunçar mesmo, né? Tá lá, e tava um do ladinho do outro. Porchat também tava lá. Não, mas eu fico realmente pensando, qual que será que é a função do Tico Santa Cruz e do Felipe Neto numa equipe de transição? São tipo os bobos da corte? Não faço É pra ficar fazendo gracinha pro Lula dar risada? Diz o PT que são só 14 que estão recebendo. O resto tá todo mundo voluntariamente, porque todo mundo acredita no Brasil e todo mundo acredita que papagaio fala, sei lá, papagaio parou de falar. É só amor, Jamile, vamos lá. O que esperar dessa ousadia? O cara nem assumiu. É só na transição, só na reforminha. O que a gente pode esperar dessa ousadia? Não jogou, só escalou o time. Eu fico imaginando a confusão que está sendo. Quem é que vai coordenar? Quem é que vai administrar? Quem é que vai trabalhar administrativamente? Quem vai para trabalhar executando? Porque 270 pessoas trabalhando dessa forma, será que vai dar certo? E outra questão, isso daí é aquilo que o Lula já tinha pregado, não tem nem o que as pessoas reclamarem. Não tem novidade. Tá? E não tem novidade. Se na transição já está desse jeito, imagina quando ele assumir em 2023. E detalhe, a tendência em qualquer gestão, vamos ser sinceros aqui, qualquer gestão municipal, estadual, o que eles fazem? A equipe que vai assumir aquele setor é que vai participar da transição. Então, essas pessoas que estão participando nesse momento, elas que vão assumir os cargos comissionados, tá? Então, não existe fantasia, não pense que estão indo de coração aberto, estão indo porque vão assumir algum cargo comissionado no ano de 2023. É simples, claro e sendo bem objetivo aqui. Ô Duda, dizem que o canalha, quando ele é pego algumas vezes, ele não faz mais questão de esconder que é canalha. Eu fiz uma análise, inclusive, essa semana, de um caso, não sei, sobre aquela mulher lá em... Como é que chama? Acho que é Lacerdópolis. Sim. Que ela matou... Você deve, né? Ela matou o marido e colocou o cara dentro do freezer. Pois é. E esse cara, tipo, chegou um momento que ele tinha 2 famílias, e a coisa tava... Então... Parece que você perde um medo. Você acha que, tipo, o PT perdeu medo? O Lula perdeu medo? Exatamente. Ou então a vergonha, tipo, canalha. Falar, eu sou canalha mesmo, eu quero que se dane. É exatamente isso que faz do canalha um canalha, né?
Eu acho que eles chegaram num ponto em que eles têm tanta certeza de que vai dar tudo certo pro lado deles, porque eles estão tão acostumados com a impunidade que impera aqui no Brasil, porque, pô, o Lula nem era para ter saído da cadeia para começo de conversa, né? E agora ele tá lá livre, leve e solto. Então ele olha e ele pensa, o que eu tenho a perder, né? Quem poderá contra mim? Chapolin Colorado. Aliás, Duda, só pra fazer um adendo na tua fala. Quem lembra do impeachment da Dilma, lembra muito bem da interferência que teve do judiciário para ela ter garantido os direitos políticos. Sim. Já começa aí a brincadeira legal. Tá tudo errado. Ela foi impeachmentada porque cometeu crimes políticos e os direitos políticos dela continuam intactos e ela não ficou nem um diazinho na cadeia. Ou seja, não tem medo de represália. Você acredita que o Lula tá sem medo de represália? E não é nem represália do povo, porque do povo ele tem. Ele não tem medo de represália do sistema. Ele sabe que ele não vai voltar pra cadeia, até porque ele é um idoso, mesmo que ele fosse condenado por alguma coisa, ele não voltaria pra uma cela de cadeia. As costas de 40. Ele não voltaria pra uma cela pra ficar hospedado em delegacia. Eles não fariam isso de novo, porque ele já tá com uma certa idade. Então eu acho que ele chegou no ponto que ele tá tipo, eu vou fazer o que eu quero aqui. Se ficar demais, o Alckmin se mete. Enquanto ele não se meter, eu vou fazendo o que eu acho que é melhor aqui, pronto. Porque eles estão acostumados com esse ar de impunidade onipresente aqui no Brasil, sabe? E outra, né? Eu acho que isso era muito a cara dos anos 2000. Muito. Então, em 2000, não tinha rede social. Então, ele fazia. E aí, a agência de marketing, porque eu não chamo mais os jornais de televisão, eu chamo de agência de marketing, porque eles têm um contratante, que é a esquerda, e eles trabalham para a esquerda. Então a gente não tem mais jornalismo tradicional. Ponto final. Essa que a gente conhece pelos nomes aí, eles não são mais, e ninguém já os considera. São agência de marketing que vende o seu produto, que é ponto pacífico. Que é o PT. O PT é o produto da agência de marketing dessas televisões, dessas rádios, esses jornais que já estão contratados para tal. Agora, de novo, Roma, as pessoas não entendem que essa gastança é do bolso delas. Exatamente. Porque é dinheiro que está saindo dos impostos dela. O Estado não produz nada, ele só toma. E não está voltando. Além disso, desses 300 e tanto, já está se falando na transição de aumentar mais ONGs. ONGs para proteger as florestas. Foi sair o sindicatos também. Vai sair, acho que entre 4 e 6 bilhões. E esse vai ser no próprio. Então, eu quero que você fale para essa. Olha para aquela lente ali da verdade, entendeu? E fale para essa galera o que esses homens já estão falando que vão fazer com a carteira do povo brasileiro, com ONGs e sindicatos. Todo mundo viu que foi o resultado da eleição sair, o pessoal das ONGs, todo mundo levantou bandeira. Vamos cuidar da Amazônia, eu quero o dinheiro que vem lá da Europa. Todo mundo já se acendeu de ONG. Agora, sabe o que eu acho pior disso tudo? É esse papo de voltar o tal da contribuição sindical. O que aconteceu? Quando acabou com a contribuição sindical, os sindicatos todos ficaram com o pires na mão. Agora, a arrecadação caiu 98%. Exatamente, todo mundo ficou de pires na mão. Agora, por que caiu desse jeito? Essa aqui é a pergunta que eu faço para você. Por que os associados não fizeram questão de contribuir voluntariamente e manter os padrões antes de ter sido retirada a contribuição sindical? Por que é preciso obrigar o cidadão que, como eu, não quero pagar nada para esses caras, ter que dar um dia do meu trabalho para sustentar porque eles lutam por você, Roma. Eles lutam por você com amor. Sabe o que aconteceu? Eu não vou... Amor! Eu não vou falar nome de ninguém, não, pra não ter que ceder depois direito de resposta. Mas sabe o que aconteceu? É verdade. Foi a pessoa lá, foi lá na redação. Não, porque vocês têm que se sindicalizar, porque vocês têm que contribuir com a gente. Por que não? Você, Fabiano, não assina aqui o papel e sindicaliza e contribui com a gente? Porque você não fez absolutamente nada por mim até hoje. Nada. Então eu não acho que eu tenho que te pagar. Mas é que agora é diferente. Exatamente. Agora o amor venceu. Eles têm amor agora. E pode ser que alguma categoria, Jamile, pode ser que... O sindicato do amor. O sindicato em alguma categoria tenha representatividade. Eu acredito nisso. Eu não estou acabando com todos os... Mas vai acontecer naturalmente, as pessoas perceberem o valor e querer... Como as pessoas estão levando mantimento para as pessoas que estão fazendo as manifestações.
O que aconteceu foi isso. Como ainda existem viu sindicatos. Que tinha... Eles não foram exterminados. Exatamente. Mas aquele que tem valor, aquele que tem representatividade e ajuda o trabalhador, esse está se mantendo. A galera está segurando. Agora, os chupins... Tá morrendo todo Estratégia política. Eu não consigo imaginar... Explica para onde vai esse dinheiro do sindicato. Eu não consigo imaginar outro nome. Isso se chama estratégia política. Você aí que mexe, você que é de diretório, você sabe como funcionam os esquemas. É isso mesmo. Nós vamos colocar aqui várias ONGs. Não vamos fugir não da realidade? Vamos lá? Vamos colocar igrejas também. Sim. Vamos colocar aqui... os sindicatos, e aqui nós temos vários, o quê? Olha o que eu tô vendo aqui, tá até mostrando aqui na mesa, vários cabos eleitorais, que vão trabalhar na campanha para vereador, para prefeito, para governador e, é claro, também para presidente. Você está dizendo que essas pessoas são cabos eleitorais disfarçados, ou seja, você acaba pagando, né, para que essas pessoas trabalhem em pró daquele governo que as instituíram. E se não trabalhar, o que acontece? Perde. Começa a perseguição. Isso. Fecham templos, porque aquele pastor ali não entrou nos esquemas. Aquele sindicalista lá, o líder do sindicato, ele não topou o esquema, né? Então vai lá e vai começar a perseguir ele, até que ele ou ceda ou conseguem tirá-lo do poder, né? E assim também em várias situações. E é uma loucura, Jamile, porque esse sindicato, eles fazem a festa e contratam o incentivo da Lei Rouanet. Olha que doideira. Então, aí eles sorteiam carro, casa. Você viu que parou tudo isso? Viagem. Né? Por quê? Porque era justamente o dinheiro que era desviado. E aí as pessoas fazem aqueles showmícios, fazem aquela coisa toda com o dinheiro do povo. Ou seja, em vez de ir para as coisas que realmente importam, que é, de novo, ter remédio quando você for lá na farmácia popular, você ter caderno, ter os insumos quando seu filho for estudar. Não, eles fazem aquela festinha, mas pode ter certeza que aquela festinha que ele te deu lá, que custou, sei lá, 1 milhão, eles botaram no bolso 10. É a filosofia do pão e circo, como você falou, e plata ou plumo. Ou você aceita, ou você não ganha dinheiro. Isso acontece, quem é funcionário público vai saber disso daqui. Tem muita gente que foge e vai ser funcionário público. O que acontece? Eu tô falando porque eu tenho muitos amigos, colegas que são funcionário público. E aí o que eles fazem? Eles, ou você apoia, ou no próximo ano tu não sobe. Porque aí tem o cargo comissionado e para o funcionalismo público eles podem assumir um outro posto, só que é indicação também. E aí, ou você apoia a pessoa que está no poder, ou você vai ser perseguido daquele cargo. Olha que loucura. Ou você não vira encarregado. Ou você não cresce na sua profissão. Nós temos alguns minutinhos, acho que dá para cada um fazer um tweetzinho de 1 minuto e pouquinho. O senador Humberto Costa, porque a gente está falando de coisas bem... de cabide de emprego e trazendo tudo aquilo que a gente... Só que tem coisas subjetivas. Por exemplo, o senador Humberto Costa quer saber do Queiroga o que ele está fazendo em relação à Covid. Ele quer ações mais duras, como incluir bebês abaixo de 3 anos para serem vacinados. Olha o controle social. Ou vocês veem isso uma normalidade? Não. Vacinar contra a Covid bebês abaixo de 3 anos. Que o risco é 0,000 qualquer coisa. 0,000000000000000. Então esse é o meu medo, entendeu? Tipo, o que é isso, negão? Onde nós vamos parar? Se a gente fosse falar assim, não, negão, não é controle social, você tá exagerando, o Ricardo tá exagerando, o Ricardo é um exagerado, não é isso. Pra você pensar assim que não é controle social, seria simples, a gente teria que ter acesso à carteira de vacinação de todos os políticos, certo? E seus familiares, inclusive até com provas de que eles foram lá mesmo se vacinar, como a gente viu quando começaram a sair as vacinas. Foi bonito ver políticos de direita, políticos de esquerda, todo mundo se vacinando. A primeira dose a gente viu de todo mundo. Pois é, e o resto? E a terceira? E os filhos? A gente não chegou a ver. O Vivo SUS só durou só para tirar aquela selfie para colocar no Instagram. Todos nós aqui no Brasil somos a favor de vacina. Todos nós somos a favor. Nós somos uma referência mundial nisso daí. A gente é usado de exemplo em outros países. Então eu gostaria de ver também
os nossos políticos dando exemplo. Eu gostaria de ver os nossos artistas dando exemplo. Eu gostaria que o nosso querido presidente Lula, o novo presidente, tivesse feito a sua cirurgia de garganta, sei lá, talvez no Hospital Cidade de Tiradentes, talvez no Hospital de Guaianazes, que também tem excelentes profissionais. Porque às vezes a gente acha que o hospital público é só pela porco. Não, lá você tem excelentes profissionais que às vezes trabalham também nos hospitais particulares, num Sírio, num Einstein da vida. Eu gostaria muito de ver políticos lá. Eu gostaria que eles dessem o primeiro passo. Eles mostrassem a sua família, eles colocassem seus filhos na escola pública, eles começassem a dirigir o próprio carro, eles começassem a comer o seu almoço, não nos grandes restaurantes, mas talvez num shopping, junto com seus eleitores. Não ia ser legal, Ricardo? A gente pegar um shopping, Uber, né? Pegar um Uber. Não ia ser legal se o próprio político pegasse um Uber, conversasse com o Uber, dissesse para ele, assim como o Ricardo, eu tenho certeza que conversa, como o Roma, como o Duda, como o Jamile, conversam com o Uber quando reconhece e fala, não, a gente é comentarista político e tal, e a gente começa a conversar. Não seria legal que os políticos fizessem também, que dessem o primeiro passo, falando assim, ó, gente, tá aqui, minha filha fulana de tal, acabei de mostrar ela aqui, vacinada, até para poder empolgar a população em fazer isso também. Dá o exemplo, né? Dá o exemplo. Roma, e aí, o que você acha dessa situação que passa da estratosfera? A gente está falando da economia, mas a gente começa a ver que existem essas... toda essa aura que você percebe que as pessoas estão querendo controlar de fato o cidadão. Como é que você vê isso? Parece que é para ter mais clientes para serem vacinados, para ter mais vacina. Cara, parece teoria da conspiração, mas parece. É bem por aí, né? Exatamente. Como é que você... E lembrando, de novo, o Negão falou uma coisa muito importante, nós somos a favor das vacinas. Sim. Até porque as vacinas, elas são elaboradas e criadas durante anos e décadas. O que nós não somos a favor é da obrigatoriedade daquilo que é competência ao indivíduo. Eu, por exemplo, fiz campanha de graça e fiquei muito decepcionado ao ver políticos tomando só a primeira dose. Isso, para mim, isso me pegou. Verdade. Onde é que nós vamos chegar aí nessa transição? Primeiro, eu queria dizer, concordo com tudo que o Negão falou e acrescentar que a vacina mudou o rumo da humanidade. Se a gente não tivesse vacina, talvez metade da humanidade teria morrido de um monte de doenças. Das vacinas em geral. Da vacina em geral. Vacina em geral, né? Não de uma vacina específica. É isso, gente. Quanto à vacina da Covid, é inegável que ela freou os números, né? Mas também, até agora, tem muita dúvida em cima desse medicamento, vamos colocar assim. Na realidade, assim, a gente não descobriu ainda os resultados. Exatamente. Né? Os efeitos colaterais, os resultados, os prós e contras. A gente só sobre os prós, a gente não sabe os contras. O que pode acontecer. Aí os caras querem enfiar a quarta, quinta dose em bebê, que como foi muito bem colocado, tem 0,000 de chance. Gente, é desolador. É desolador. Jamile? Pois então, eu fico um pouco receosa de falar, porque eu não sei se cientificamente é tão necessário, tá? Eu fico meio com receio. Porém, pegando aqui o gancho da fala dos meus colegas, eu vejo muito mais problema a ser resolvido do que uma pessoa como esta, citada aqui pelo meu querido colega Ricardo, se preocupou com nesse sentido, principalmente no final de 2021. Será que nesse momento a preocupação... No final de 2022, será que nesse momento a preocupação seria nesse assunto? Né? Então é isso que a gente tem que se atentar. Na minha visão, esse pessoal estão brincando de governar. Boa. Duda. Tanto eu acho que isso é sim uma estratégia de controle, que vocês podem ver, o tal do Covid, ele tirou férias durante o período eleitoral, né? Ele ficou de férias, aí teve uns meses de férias. Agora que o período eleitoral acabou, ele parece que tá voltando com tudo, né? É muito engraçado quando esse tipo de coisa acontece. Quando um vírus, ele tira férias pra gente poder trabalhar numa boa. E depois que o clima fica mais ameno, ele pensa, não, agora eu já posso voltar a incomodar a galera, porque agora eles já estão mais suaves, inclusive, né? Duda, prefeituras remontando estruturas para atender casos de Covid. Desmontadas. Órgãos oficiais recomendando, obrigando o uso de máscaras.
em aeroportos. Quer dizer, a gente está vendo um cenário triste acontecer. Agora, algo que poucas pessoas... Uma preparação. É uma preocupação tão grande que eu fui me vacinar justamente da terceira dose na época que a pandemia estava em alta. Eu cheguei lá e sem querer eu esqueci. Meu esposo estava com a máscara, minha filhazinha estava com a máscara e eu esqueci da minha. Eu perguntei no posto de saúde, vocês têm uma máscara aí? Não tinha máscara, mas tinha várias coisas para doação. Mas o principal no período da pandemia não tinha. Ou seja, que preocupação é essa? Agora, algo que poucas pessoas têm falado é que eu já vi hospitais no Japão recomendando tratamentos precoces para Covid. E nos Estados Unidos a gente já tem médicos processando o sistema de saúde americano por terem proibido eles de receitarem medicamentos para tratar a doença, porque agora já tem trocentos estudos de trocentas universidades grandíssimas, extremamente renomadas, dizendo que há sim remédios que podem ser usados como tratamento. Aí eu te pergunto, se realmente houvesse alguma preocupação com vidas de pessoas, então por que parece que o vírus tirou férias? E 2, por que ninguém prestou atenção nesses tratamentos antes? Imagina quantas vidas não teriam sido salvas. O que eu quero terminar nosso programa de hoje, programa muito bom, inclusive. Parabéns para vocês. Obrigado, Ventura. Parabéns para nós. Vocês são excelentes. Ventura, a tropa é o espelho do líder, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. É o seguinte, nós falamos sobre essa vontade aí do PL de descobrir e revelar o que está acontecendo com as urnas. Eu acho isso muito válido. Isso pode mudar o andamento dos rumos eleitorais e políticos do Brasil. Se realmente tem que ser lavado a roupa suja, vai ser lavado a roupa suja. Então, você que está nas manifestações, continue nas manifestações, lute pelo que você acredita, peça para as pessoas, como disse o Negão, busque informação para saber para quem que você tem que pedir. Não adianta só pedir, mas tem que pedir para as pessoas certas. E se realmente a gente tiver que engolir essa política que está se formando nessa transição e todas essas promessas que estão sendo feitas, acredite, você que fez o L, você que não fez o L, você que está acreditando que vai se livrar das consequências do que vai acontecer nesse próximo governo, que ainda há chances, talvez, quem sabe, quiçá, que não aconteça, mas se acontecer, continue lutando. A minha dica é: continue lutando, continue nas ruas, faça aquele trabalho homem a homem, de lupa, porque se você não fizer, esse Brasil tem grandes chances de ir para uma bancarrota e quem vai sofrer, de novo, são aquelas pessoas que têm renda familiar abaixo de 15 mil reais. Se você se enquadra nisso, não importa se você fez o L ou não, lute pelos seus direitos, porque senão ninguém vai lutar por eles. Esse é o Linha de Frente. O rei está nu. Na próxima... Agora estamos no... O rei está nu. O rei está nu. No próximo episódio. Até mais, pessoal! Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.